Olá, gente, tudo bem? Em primeiro lugar, parabéns pela aprovação e passagem aí para a segunda fase. Queria lembrar que o jogo só está começando, afinal de contas, a nota começa a ser contabilizada a partir da segunda fase, mas é preciso reconhecer que vocês fizeram um grande trabalho até agora. Bem, a gente não tem muito tempo para conversar, então eu vou estabelecer algumas diretrizes do que a gente vai fazer nessas 2 semanas, né? É claro que nós vamos aproveitar a semana entre as primeiras provas também. E o que nós vamos fazer de concreto? Se vocês observarem, a maioria dos candidatos agora que vão para a segunda fase vão fazer um treinamento muito parecido. O que eles vão fazer? Basicamente, eles vão se matricular em cursos especializados e devem fazer isso mesmo, não é nenhuma crítica, eu acho que esse é o jogo. E esses cursos especializados vão entregar folhas de resposta para eles responderem questão muito parecidas com as questões que eles vão encontrar no dia da prova. Eles vão submeter essas questões à correção e a partir daí eles vão criando um processo de melhoria contínua. Maravilhoso, ótimo, a gente também vai fazer isso aqui. O que a gente vai fazer aqui de diferente, e a diferença agora conta, porque as notas são comparativas, né? Você não vai apenas ler a mesma literatura do seu concorrente, mas você vai precisar apresentar ela de uma maneira mais qualificada. O que nós vamos fazer aqui é definir um percurso para você saber exatamente como você vai performar no dia da prova. Exatamente. Nós vamos treinar um percurso para você performar no dia da prova como se deve performar. Ou seja, como é que você vai estabelecer um diálogo com o corretor, um diálogo com a banca examinadora, que mostre não apenas que você sabe responder, porque todo mundo ali de alguma forma vai responder o mesmo que você, porque leram mais ou menos o mesmo texto, mas além disso, e aí aqui que eu acho que a gente pode estabelecer um diferencial, a forma dessa resposta. Eu tenho para mim, e aí não é segredo para ninguém, não é nenhuma estratégia é, debaixo da manga, não, que a gente precisa fazer com que o examinador compreenda que você é um diplomata pronto. E um diplomata pronto, ele não é um candidato descritivo, ou seja, responde a questão se você informar os dados que a banca te pede, mas você vai precisar também analisar. E veja, muita gente acha que precisa, para analisar, apresentar os seus argumentos, apresentar as suas ideias. E ao apresentar seus argumentos, as suas ideias, as pessoas esquecem que elas próprias são candidatas a diplomata, elas não são historiadoras, não são economistas, não são geógrafas. Então, os melhores argumentos que a gente tem para apresentar não são os nossos. Os melhores argumentos que a gente tem para apresentar são os argumentos dos textos que nós lemos. São os textos que nós lemos que vão apresentar os argumentos melhores para a banca. A banca vai reconhecer um argumento como um argumento bem elaborado, aquele que foi trabalhado dentro da universidade, aquele que foi trabalhado e produzido em livro, ou seja, a literatura canônica. É muito importante que você tenha clareza de que a sua opinião não importa, a menos que a banca claramente peça qual é a sua opinião, candidato. Do contrário, a sua opinião ela precisa ser a opinião dos autores e das autoras consagradas. Tudo bem? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos retomar esses argumentos desses autores, dessas autoras e definir um campo aqui que eu estou chamando de Brasil oficial. O que é o Brasil oficial? O Brasil oficial é a literatura que a gente vai usar canônica, que demonstre para a banca examinadora que nós lemos o mesmo que todo mundo leu aqui, estamos na mesma página. Mas não apenas a literatura canônica, até porque a gente é da escola diplomática periférica, a gente vai precisar apresentar a literatura marginal. E aí, para quem gosta de economia, vai pensar já nos marginalistas, né? Que é um pouco isso, porque a literatura marginal, depois da literatura canônica, ela traz aquele algo mais.
ela traz aquele ponto a mais, aquela perspectiva a mais que você talvez não colocaria. Então a gente vai sim ver o Brasil marginal e ver o Brasil oficial. Lembrando, essa prova é uma prova canônica, é uma prova clássica. Não há espaço para inovações. Então, não é a sua opinião que vai contar na prova e tampouco da literatura marginal, sabe? A gente vai colocar aqui e ali para ver se a gente arranca um ponto aqui e acolá. Mas o clássico, o grosso que vai te colocar dentro das vagas é a literatura canônica que a gente chama de Brasil oficial. Tudo bem? Ah, César, mas nessas 2 semanas a gente vai ler? Não, nós não vamos ler tudo, não vamos. O que nós vamos é nos apropriar dos argumentos. Esses argumentos, essas referências que nós vamos precisar deliberadamente apresentar na prova. O examinador precisa olhar para a sua questão e ele precisa encontrar na sua questão as respostas do comando bem embalada. Ou seja, eles precisam encontrar na sua questão os comandos, o contexto, o debate de ideias, o conflito eventualmente entre as ideias, a posição oficial do Brasil. Ou seja, claro, você não vai colocar a posição oficial do Brasil, sei lá, numa prova de geografia. Ou sim, até coloca, mas não é o principal da prova de geografia. Então, para cada uma dessas matérias, você vai precisar compreender o que a banca examinadora quer e como você vai embalar melhor esse conteúdo. A boa notícia é que esse ser que vos fala já fez esse trabalho para você. Aqui entre nós, desde 2017 eu não fazia o CACD. Esse ano eu fui lá fazer. Mas, enfim, estudei para a segunda fase e montei os cadernos. Eu não vou para a segunda fase. Eu acho que, enfim, não estava num momento para fazer uma grande prova. Mas o conteúdo da segunda fase está pronto. Então eu vou disponibilizar o curso com os cadernos que eu fiz para mim. Eu estou dando para vocês o que eu faria para mim mesmo, sabe? Então, eu creio que as senhas ela estão no melhor dos níveis comparativos com o que eu vi no mercado. Nós temos as senhas e nós temos as senhas aprofundadas de cada matéria. As senhas você vai ler antes da prova, só para você se lembrar do que você vai fazer na hora ali. Então você vai fazer a prova de português, lê a senha na noite anterior. Você vai fazer a prova de história, que vai ser à tarde, lê a senha na hora do almoço. É isso mesmo, é só para você lembrar o que você vai fazer quando você for abrir o caderno. Agora, nós temos a senha aprofundada. E a senha aprofundada nós vamos trabalhar nessas 2 semanas, tá bom? Tem muita leitura para fazer, mas é uma leitura que toca no ponto, não tem enrolação não. Eu vi que o caderno de história, por exemplo, talvez seja o maiorzinho, História do Brasil, é um PDF de 100 páginas, mas um PDF de 100 páginas por todo o período da história, com autores, debate bibliográfico, historiografia, tá maravilhoso, tá bom? Então vou ficar esperando a matrícula de vocês, vou colocar o link aqui. Se vocês quiserem me achar no WhatsApp também, podem me procurar. Eu acho que no WhatsApp eu sou uma pessoa mais acessível. E vamos passar nessa conversa. Vamos apresentar conteúdo e forma. Conteúdo e forma para se diferenciar. Dá tempo se a gente fizer um bom trabalho desde já, tá bom? Vou ficar esperando então o contato de vocês. E, claro, se vocês já quiserem pensar em 2027, a gente vai começar a falar sobre ele no meio de maio, ou seja, depois que passarem as provas da segunda fase. Por enquanto, a gente vai cuidar das discursivas mesmo, tá bom? Aproveita sim, porque o pessoal também que não foi para a segunda fase dá uma descansada até o mês de maio, tá bom? Então, vejo vocês em breve, na próxima telinha, e sejam bem-vindos ao curso.